Olá, você que me acompanha aqui no Educar Enem. Eu sou o professor Jeová Canhete e hoje nós vamos falar acerca dos recentes acontecimentos, da história do Brasil, relacionando aí com outros episódios também conhecidos, da história do mundo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso, se inscreva, compartilhe, o nosso vídeo se você gostou, claro, e dê o seu like aí para a gente saber que estamos aí no caminho certo. Abaixo na descrição nós temos aí o nosso site, nosso Instagram, para que você possa nos seguir também através dessas redes aí, desses veículos, certo? Muito bem, sem mais delongas, o Brasil essa semana vive uma situação de um misto, de euforia e de perplexidade por parte de alguns, com a publicação da Intercept Brasil sobre a próxima, alguns até dizendo aí, promíscua relação entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, sobre o julgamento do ex-presidente Lula, certo? E todas as operações feitas pela Operação Lava Jato. Então muita coisa tem sido dita, muita coisa tem sido publicada de lá para cá, segundo o responsável pelo site, que é o Greenwald, ele diz que muito mais está por ser revelado ainda, tem muito conteúdo, tem muitas informações, chat e tudo mais. E nós, claro, ficamos aí perplexos, porque afinal de contas, nós falamos aqui na nossa primeira aula, se você não me acompanha desde o início, eu falei para você acerca de, por exemplo, a fragilidade das nossas instituições, não só a democracia, mas os próprios partidos e os poderes, a fragilidade dos poderes, a Constituição, que tem pouco mais de 30 anos e sofre todos os dias ataques frontais. Então, esse é mais um episódio, lamentável, preocupante, gravíssimo, não é simplesmente um episódio qualquer, é grave, você mostrar uma relação de tanta proximidade entre o juiz que julga e a promotoria que acusa, isso, claro, invalida qualquer processo, em qualquer lugar do mundo. Um aluno do curso de Direito, no primeiro semestre, aprende isso, Quer dizer, se tem um elemento que a gente espera é que o juiz seja isento, que a justiça seja provocada, que o juiz seja passivo, diante da acusação, porque não cabe a ele fazer isso, esse papel caberá ao Ministério Público, caberá à Procuradoria, E é o que ficou constatado aí nessa primeira matéria do Intercept. E é grave por isso, porque coloca em xeque a justiça brasileira. Não é um juiz qualquer, é o ex-juiz Sérgio Moro, que até outro dia foi eleito a condição de salvador da pátria, de herói nacional. E eu já disse para você, eu não gosto disso, eu normalmente duvido de heróis nacionais. Para mim, normalmente são estátuas de bronze em pés de barro, e é o que está se provando, Então é lamentável, porque não é por conta do presidente Lula, É por conta de todo o processo que envolve esse tipo de relação. No caso, o presidente Lula ganhou mais repercussão pela natureza de ser quem é, de tudo que o Lula representa e representou no país, Mas isso vale para qualquer caso, poderia ser um caso anônimo, Imagine você, você tem uma pessoa condenada, não apenas numa instância, mas em duas instâncias, cumprindo pena, e depois se descobre que houve uma pré-combinação entre juiz e promotor, entre juiz e procurador, para dar ênfase àquele processo, para criar provas para aquele processo. Tem uma frase do Dallagnol que é muito, muito reveladora, de dizer 4 dias antes do processo chegar nas mãos do juiz Sérgio Moro, de que as provas não eram robustas, não eram substanciais, e, enfim, então isso é muito delicado, porque isso coloca em xeque o direito, isso coloca em xeque o Código Penal brasileiro, isso coloca em xeque a justiça brasileira. Nós que somos do mundo dos mortais, a gente espera que a justiça seja o que ela representa ser, isenta, que seja imparcial,
que não levem em consideração, obviamente, a capacidade econômica ou a importância ou a relevância daquele que é o julgado. A gente espera que o juiz se manifeste nos autos, que o juiz analise o processo. Não precisa ser um entendedor do direito para ter essas expectativas. É uma expectativa que qualquer indivíduo tem quando né, lida com um processo assim. Então isso é lamentável, é muito ruim, é muito negativo para o Brasil, é muito negativo para as nossas instituições, é muito negativo para o atual governo, que tem no Sérgio Moro uma das suas peças fundamentais. Acredito que a nota de tudo que eu li de lá para cá, a nota mais pertinente para mim é da OAB Nacional, que posicionou-se de forma né, a questionar e até mesmo a considerar como muito grave esse tipo de revelação, e de que a sugestão era o afastamento imediato do ministro Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Aliás, eu estava lendo outros casos, e esse tipo de coisa não acontece só no Brasil, né? Uma coisa do poder, da relação de poder e dos poderes. Eu vi outros casos em que os envolvidos foram imediatamente afastados até a apuração completa do ocorrido e tal. Então, não sei quanto tempo o Moro resiste, nem sei se ele vai cair. Não é o meu desejo no sentido individual, é o meu desejo no sentido coletivo, no sentido de que, de fato, eu acho que ele perde completamente a credencial de continuar à frente de uma pasta tão importante como o Ministério da Justiça. Não é um ministério qualquer, não é um ministro qualquer, é o ministro da Justiça. Então, na minha concepção, ele não tem nenhuma credencial mais para continuar à frente do Ministério da Justiça. Assim como o Deltan Dallagnol também não tem até o apuramento, ou a apuração, melhor dizendo, de todos os fatos. Então esse é um evento, né? Esse é um evento que coloca em xeque aí uma série de valores, uma série de questões. Não dá para passar batido. Esse tipo de vazamento vem sendo questionado, né, pelos defensores do Moro e do atual governo, de que as provas foram adquiridas de forma ilícita, né? Porque houve um hackeamento ali de um aplicativo, de uma conversa particular do Moro com o Dallagnol, né? Então essas provas elas foram adquiridas de forma ilícita e isso invalida completamente o processo. Foi inclusive a nota que a Associação Nacional dos Juristas Brasileiros emitiu, a Associação dos Procuradores e tal. Mas eu particularmente discordo disso. Eu entendo que as provas elas foram adquiridas de forma ilícita, mas o conteúdo dentro disso é muito sério, é muito grave, não dá para você fazer vista grossa. Eu ouvi uma consideração agora há pouco do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, a quem eu particularmente não gosto, não tenho a menor afinidade por ele, não, sinceramente não é a minha preferência, né? Então não é nesse ponto de vista que eu estou falando, mas a consideração dele eu achei ela inteligente, né? Sob o ponto de vista da lei, da justiça, da Constituição, que mesmo que você tenha uma prova adquirida por meios ilícitos, mas ela tem um conteúdo que é irrefutável, ela tem um conteúdo que invalida a condenação, prevalece, obviamente, a condenação. Ele até deu um exemplo, né? Ele diz, por exemplo, se uma pessoa está presa por assassinato, né? Ela foi julgada e condenada por assassinato, e depois se descobre que as provas que foram levantadas por meios ilícitos comprova que aquela pessoa não era responsável pelo assassinato. Como é que faz? Você vai dar mais valor para a ilicitude da prova ou para a informação de que aquela pessoa que está presa, está sendo foi condenada e está cumprindo a pena, ela deve permanecer porque as provas são ilícitas, né? Ou ela deve ser solta porque prevalece, obviamente, né, o capital humano sobre qualquer outro, né, o elemento humano sobre qualquer outro, né, o direito da pessoa sobre qualquer outro. Então, é polêmico, é delicado, é complicado, mas eu particularmente, o canal aqui é meu, né? São as minhas opiniões, eu acho que para o bem das instituições brasileiras, sobretudo as jurídicas, o Moro deveria se afastar, o Dallagnol deveria se afastar até a apuração completa dos fatos, né? E aí sim, porque isso dá uma credibilidade para as instituições. Fazer vista grossa, desmerecer a fonte, desmerecer ou entrar em questões pessoais de quem divulgou a fonte, não é a questão. Esse não é o ponto. E o próprio Moro disse isso,
Se você entrar aí no YouTube e ver uma entrevista que o Moro deu ao Pedro Bial, recentemente, né, falando com o Bial perguntou para ele sobre aquele episódio dos grampos da presidente Dilma, né? A Dilma conversava com Lula e ela estava ali sem autorização judicial, grampeada pelo a mando do Moro, né? E ele disse que, para o Bial, que mais importante do que o método, que foi um grampo ilegal, foi o conteúdo, né? Onde ele conseguiu ouvir ali a trama que a Dilma elaborava com o Lula para tentar blindar o Lula e impedir que ele fosse punido, né? Então, ele, Moro, disse isso. Então, sim, é aquela coisa, né? A terra gira e hoje ele se vê nessa situação. Até vi um meme aqui, porque agora o Brasil é o país dos memes, né? Eu costumo dizer que o Brasil é o país da piada pronta, né? E dentre tantas que eu vi, uma tá a Dilma sentadinha dizendo assim, ó, a Terra gira. Inclusive a Terra plana, até mesmo a Terra plana gira, né? E girou muito rápido. Beleza, então essa é a questão, né? Então não é um elemento qualquer, né, não é um elemento que a esquerda está apoiando, né? Enfim, foi um elemento que veio à tona e que é sério no país. Como eu dizia, isso aconteceu já no mundo todo, né? Você teve o caso do Edward Snowden lá nos Estados Unidos, que revelou ali arquivos secretos do governo americano, que comprometeu internacionalmente o governo americano com espionagens, né? Com uma série de elementos, práticas extremamente inconstitucionais e criminosas por parte do governo americano. Tivemos o caso do Julian Assange, do Wikileaks, a mesma coisa. Tivemos o caso do Zuckerberg, né, que foi condenado, inclusive, e sofreu pesadas multas por ter compartilhado aí o perfil, né, de milhões de usuários do Facebook. Nós temos casos todos os dias. Essa é a era das redes sociais. Né? O problema das redes sociais é isso. Eu acho muito irônico, né, que um governo que tenha sido eleito fundamentalmente e que na minha concepção ainda governa fundamentalmente em rede social, pode vir a acabar ou pode vir abaixo exatamente por conta de rede social. Né? É isso aí, é o velho ditado, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Então, esse é o elemento, é um elemento delicado que merece ser levado em consideração, não pode passar batido, não é um elemento simples, não dá para banalizar a natureza desse diálogo. E se de fato o Greenwald tem de fato essa documentação farta em suas mãos e ele for soltando isso aí, eu tenho absoluta certeza que não tem como o Moro se manter no poder. E veja que quando a gente fala assim, na condição de professor, formador de opinião e cidadão brasileiro, ninguém aqui está condenando a Operação Lava Jato. Em nenhum momento. A maioria das pessoas que eu ouço e acompanho, elas não estão condenando, ao contrário do que alguns queiram sugerir, né, de que há uma condenação à Operação Lava Jato. De jeito nenhum, né? Não se trata da condenação da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato prestou um enorme serviço ao país e presta um enorme serviço ao país, não tenha dúvida. É a primeira vez na nossa história que a gente tem bandidos de colarinho branco atrás das grades, não tenha dúvida quanto a isso. A questão é que não é um julgamento qualquer que está em jogo, é o julgamento do ex-presidente Lula, inclusive com diálogos que envolvem uma desembargadora de que nem era permitido, mesmo contrariando aí a liminar dada pelo ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que o Lula desse uma entrevista antes do processo eleitoral, né? Porque isso poderia comprometer a eleição no sentido de favorecer o Haddad. Então isso é muito sério. Né? É um procurador, um juiz e uma desembargadora conversando sobre resultado eleitoral, quer dizer, aí é a justiça partidária, é a justiça que assume um lado, esse é o pior cenário de justiça que você pode ter num país, né? Então é disso que se trata e é isso que nós estamos acompanhando aqui, certo? A segunda questão, para a gente já encaminhar para o final, é sobre a reforma da Previdência. Muitos alunos me perguntam em sala de aula, a gente nem tem muito tempo para falar isso, na verdade a gente não tem tempo nenhum para falar em sala de aula sobre reforma da Previdência, porque a pauta da sua aula muitas vezes está muito deslocada da reforma da Previdência. Quando você está dando história do Brasil atual, legal, mas quando você está dando, sei lá, Grécia, quando você está dando feudalismo, quando você está dando Revolução Francesa, reforma da Previdência fica muito descolado, né? Então eu vou usar esse resto de tempo que nós temos aqui para falar um pouquinho. Olha só, a minha opinião, meu ponto de vista, eu entendo que o país envelheceu,
Eu entendo que a expectativa de vida aumentou, hoje as pessoas vivem mais, hoje a expectativa de vida é maior, né? E o percentual de velhos sobre jovens no Brasil é uma pirâmide social que já se inverteu, né? Nós teremos mais idosos do que jovens. Então é de fato necessário fazer uma reforma da Previdência. A minha discordância com relação a esta reforma da Previdência é o formato em que ela está apresentada. Nós estamos falando de uma reforma da Previdência, esta que aí está apresentada, que vai impor uma rotina, uma carga de trabalho e de contribuição que a maioria esmagadora dos brasileiros não vai conseguir cumprir. E aí, é claro, óbvio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Como é que um trabalhador vai contribuir 40 anos consecutivos com a Previdência? Né? Num país como o nosso, onde o trabalho é incerto, onde a estabilidade é incerta, onde você tem emprego por 2 anos seguidos e fica desempregado 3 anos, onde você fica desempregado e leva 2 anos para arrumar um emprego, onde você arruma um emprego que é informal, onde você tem empregos que não são de carteira assinada, como é que gera 40 anos de contribuição? Isso é um absurdo. Como é absurdo você dizer que o brasileiro vai ter que contribuir até os 70 anos de idade. Olha só, você pega o trabalhador rural, a expectativa de vida dele é bem mais baixa. Você pega determinadas categorias como professores, policiais, e outros mais que vivem em constante estresse, né? Então, quer dizer, é um péssimo negócio para a sociedade. Não pode ser um bom negócio, aí analisando mais do ponto de vista econômico do que histórico, não pode ser um bom negócio uma coisa que eu contribua com ela 40 anos consecutivos, né? E que só possa receber na reta final da minha vida 70 anos, com a expectativa de vida do brasileiro 73, quer dizer, eu contribuí 40 anos para o Estado me devolver 3. Isso não é um bom negócio. Então a reforma da Previdência, como ela está proposta, eu acho ela criminosa, porque ela debita o rombo que de fato tem alguns segmentos da Previdência na conta do trabalhador, na conta do aposentado que ganha menos. Na verdade, quer dizer, aquele benefício por prestação continuada, que é um socorro, uma seguridade que o Estado dá, né? Aqueles que têm mais de 60 anos, que vivem em estado de pobreza, né? de miséria, que é de um salário mínimo, você propor isso para R$ 400. Isso é um pacote de maldades, eu não consigo visualizar isso. Outro dia eu ouvi uma entrevista na revista Exame, o presidente do Bradesco pressionando, de certa forma, através da matéria jornalística, os parlamentares a aprovarem a reforma da Previdência. A minha pergunta é clara, o que o presidente do Bradesco ganha com a reforma da Previdência? Ele ganha tudo. Ele ganha tudo porque numa previdência pública, onde você contribui 40 anos, para receber só depois dos 70, uma ninharia em relação ao que você contribuiu, ou uma previdência privada, onde você vai depositando todo mês e aquilo vai fazendo um fundo que você pode resgatar a qualquer momento, depois de uma carência mínima, a qualquer momento, é claro que previdência privada é muito mais interessante. Está na cara que o governo Bolsonaro quer, o que o Paulo Guedes quer, é a privatização, né, da aposentadoria. Fundamentalmente é isso. Claro. Uma outra questão que me incomoda na reforma da Previdência é essa mentira que está sendo vendida ao país, de que o país vai quebrar por conta exatamente desse rombo. Esse rombo ele é causado pelo próprio governo. Porque o que o governo não diz para você, o que o Jornal Nacional não diz para você, o que esses caras que defendem a reforma, o relator não diz para você? Que a captação de recursos para a Previdência não vem apenas das contribuições. Isso é uma mentira, porque se fosse assim, ela já não se pagava há mais de 20 anos, tá entendendo? A captação de recursos vem de várias fontes. O governo capta recurso para a Previdência, porque no Brasil é Previdência e Assistência Social, né? Previdência e Seguridade Social. Se você pegar a sigla INSS, você vê que é Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, para garantir a segurança social, o governo capta de várias fontes de captação, tá? Não apenas da contribuição do trabalhador, como eles insistem em dizer nos telejornais. Se você tiver um pouquinho de atenção, você vai pegar uma cartela da Mega Sena e vai ler no verso dela que uma parte do prêmio, daquele prêmio da Mega Sena, é destinado para a Seguridade Social, né? E tem tantas outras fontes arrecadadoras. Então, é uma mentira dizer que o rombo é causado pelas contribuições, quando o governo tem várias fontes arrecadadoras. Outra coisa, as grandes fortunas do Brasil são as que menos pagam previdência.
Os grandes devedores, só com aquilo que os grandes devedores devem, se eles de fato pagassem, esse rombo cairia no mínimo pela metade ou na totalidade. Então não dá para admitir uma reforma da Previdência nesse patamar. Eu espero que ela não passe, né? Eu entendo que outra coisa que o governo vem fazendo, para a gente terminar, é que ele está apresentando a reforma da Previdência como o santo graal da economia brasileira. Ele está apresentando a reforma da Previdência como o elixir da vida eterna da economia brasileira, como se aprovar a reforma da Previdência fosse solucionar todas as questões econômicas do país. Eu não consigo ver como, eu não consigo ir, sabe? Assim, você vai, obviamente, diminuir o custo dos estados, não tenha dúvida e tal, mas daí para outros elementos da economia, eu não consigo visualizar. Né? Eu acho que o governo tinha que estar atuando fortemente na geração de emprego, né? No aumento da capacidade de renda das famílias. Eu entendo um pouquinho de economia, eu não conheço nenhuma crise econômica em lugar nenhum do planeta Terra que tenha sido resolvida baseada em corte de investimento, baseada em corte na educação, baseada em corte na ciência e na pesquisa, baseada em corte na renda, baseada em corte na capacidade de consumo das pessoas. Eu não conheço, sinceramente não conheço. Não foi assim que os Estados Unidos saíram da maior crise econômica em 29 e da segunda maior crise econômica em 2008, né? E não foi assim que as economias europeias se recuperaram no pós-guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Você teve um plano econômico americano para a Europa chamado Plano Marshall, que despejou bilhões de dólares na economia europeia, no continente europeu, para que ele pudesse se refazer. Então, não consigo visualizar. Então, acho uma falácia, acho um engodo, acho uma mentira, né? Isso tem um cheiro para mim que é muito inequívoco, que é o interesse dos grandes grupos financeiros. Não tenha dúvida, Paulo Guedes não é mais do que isso. Paulo Guedes é porta-voz dos grandes grupos financeiros. E Paulo Guedes nem é a melhor pessoa indicada para isso. Afinal de contas, se você entrar na internet aí agora, né, no Google e jogar aí, por exemplo, Paulo Guedes responde a processos por má gestão de fundos privados. Como é que um cara que geriu muito mal e está respondendo a processos por isso, fundos privados, tem autoridade para falar em fundos públicos? Caímos na mesma ironia. É Sérgio Moro, né, à frente do Ministério da Justiça, Sérgio Moro, né, com todo o problema ético envolvido nessas últimas notícias, e Paulo Guedes envolvido na reforma da Previdência, justo ele, né, um gestor não muito bem sucedido. Não vejo que estamos em boas mãos, certo? Essa é a minha opinião. Se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. E eu te agradeço aí, né, por mais essa possibilidade. Um abraço para vocês.